Bom dia, meus amores e minhas amoras, começando mais uma aula. Então, o que acontece? Nós vimos na última aula a ideia do efeito fotoelétrico, né? E eu não cheguei a falar um pouquinho, mas a gente vai chegar a falar um pouquinho sobre o quão excepcional, o quão estranho foi esse efeito fotoelétrico, né? Então, nós vimos que o efeito fotoelétrico nada mais é do que eu emitir luz no meu material e fazer com que os elétrons saiam desse material. Só que, quando eu emito luz nesse material, não é qualquer luz. São luzes que dependem da frequência, ou seja, são pacotes específicos de onda para esse cara sair, para esse cara ser arrancado. Então não adianta eu jogar qualquer luz, não adianta eu ter uma intensidade muito elevada, ou seja, jogar muita luz, que o material vai sair, tem que ser uma luz específica para ele sair. E isso é um paradigma muito grande que vai acontecer, que é o que a gente vai estudar hoje. Mas antes disso, nós vimos que a energia é proporcional ao comprimento de onda vezes a frequência, chegamos a fazer exercício em sala de aula e ficou para casa essa atividade. Então, utilizando a mesma analogia, meu comprimento de onda, ele é minha energia é o comprimento de onda, é a frequência vezes a constante de Planck, estou com o comprimento de onda na cabeça, aonde se eu tenho 3,4 elétrons-volts e eu tenho uma constante de Planck de 4, é só fazer a mesma divisão ali, ó. Então vou ter 3,4 dividido por 4, 0,85. Então posso dizer que a frequência para esse material emitir o elétron é de 0,85. O interessante é o que? Quanto mais elétrons eu retiro do meu material, mais difícil fica de retirar esses elétrons. Logo, essa energia, né, que ele chama ali de frequência de corte, essa energia ela tende a aumentar. Ou seja, eu vou precisando cada vez mais de energia para poder tirar esses elétrons, porque vai se tornando mais difícil desse cara sair. E aí a gente tem mais uma atividade para casa. Sobre o efeito fotoelétrico, marque a alternativa correta. O efeito fotoelétrico depende da intensidade da radiação incidente sobre o material. A gente viu que não depende da intensidade. Não há frequência mínima necessária para ocorrer o fenômeno. Vimos que tem frequência mínima. Existe uma frequência mínima que a partir daquele ponto ele começa a emitir. A frequência de corte é fruto do padrão entre a função trabalho e a constante de Planck. Não é fruto dela, porque a frequência de corte a gente viu que é a divisão entre eles. Tudo bem? Ah tá, é fruto da razão. Então tá certo. É fruto da razão da função trabalho e da constante de Planck. Ou seja, a frequência de corte é fruto da função trabalho, da energia, dividido, ou seja, da razão, pela constante de Planck. Isso é verdade. E a energia cinética do fóton é diretamente proporcional ao comprimento de onda. Não, a energia cinética não é proporcional. Então a resposta certa é a letra C. E aí vem a pergunta. Existe um efeito chamado efeito... vamos então definir, né, vamos definir o que é partícula, o que é onda. Porque até então a gente estudou. Eu não cheguei a falar, mas eu cheguei a comentar um pouquinho. Então, o que acontece? Uma partícula, ela basicamente vai ocupar uma posição no espaço, elas têm massa determinada, têm forma determinada e são energias localizadas, isso pode determinar a sua posição. E é interessante que ela tem energia específica. Ou seja, a energia característica dela, quando a gente calcula lá a energia cinética, a energia mecânica, é uma energia única que aquela partícula vai ter. Já no caso da onda, elas perturbam o espaço, não tem posição definida, não tem massa, são fenômenos que transportam energia, ou seja, energia pode ser acumulada, e estão sujeitos a fenômenos de reflexão, refração, difração e interferência. Então, o que nós vimos? Nós vimos no efeito de Young que a luz ela vai se comportar como uma onda, certo?
Por que ela vai se comportar como uma onda? Porque ela tem o efeito de difração, ou seja, ela pode se dispersar. Sem contar que a onda ela tem um efeito de acumulação de energia. A luz ela pode ser acumulada. Pensa numa onda do mar, por exemplo. Eu posso vir com uma onda pequena, uma onda grande, uma onda muito gigante. Ou seja, pensa numa onda do mar batendo no prédio. A onda, conforme ela vai batendo, ela vai acumulando, ou seja, ela vai aumentando e gerando impacto. Até que vai chegar o momento que esse prédio vai cair. Tudo bem? Só que nós vimos também no outro efeito chamado efeito fotoelétrico, que não é qualquer onda, não é qualquer energia que vai fazer esse elétron se arrancar. Então pensa comigo. Em um efeito, a luz está se comportando como onda, mas nesse efeito não é qualquer energia que vai arrancar meu elétron. Então pensa comigo, eu dei o exemplo ali do prédio. Então eu tenho um prédio, e para eu fazer esse prédio cair, eu vou ter uma onda do mar. A onda do mar ela vai batendo. Conforme ela vai batendo, vai criando rachaduras no prédio, o prédio cai. Isso, teoricamente, é o que a gente espera. Só que no efeito fotoelétrico não é isso que acontece. Ou seja, eu tenho uma placa elétrica. Não é indo várias ondas que vai chegar o momento que o elétron vai sair. Isso não acontece. Eu preciso de uma onda específica, característica. E isso só pode ser explicado quando a luz é uma partícula. Ou seja, a luz ela se comporta tanto como onda, como partícula. Ou seja, no efeito Young, ela vai se comportar como uma onda, certo? Quando eu tenho o efeito fotoelétrico, ela se comporta como partícula, porque ela tem uma onda característica. E aí é exatamente o que eu tenho aqui, ó. Quando eu tenho energias características, eu vou ter uma partícula. Quando eu tenho onda, um acúmulo de energia, eu vou ter uma onda. E aí vem a pergunta, bom, mas beleza. Então a onda a luz se comporta como uma onda, afinal a luz é uma onda eletromagnética, mas a luz ela também é uma partícula, porque o fóton é a partícula responsável pela emissão da luz. A eletricidade é o elétron, a gravidade é uma partícula chamada graviton, a luz é o fóton. Então, como que eu posso ter uma onda e uma partícula ao mesmo tempo? Acontece que ela é as duas coisas, ou seja, apesar de serem coisas totalmente diferentes, onda de partículas do ponto de vista da física, tanto uma partícula pode se transformar em uma onda, assim como uma onda pode se transformar numa partícula. A forma como que a matéria se expressa, seja em forma de onda, seja em forma de partícula, está relacionada à forma com que ela se observa. Ou seja, se a luz ela se lidar com um efeito onde ela tem que se comportar como partícula, ela vai se comportar como partícula. Se ela tem que passar por um efeito onde ela tem que se comportar como onda, ela vai se comportar como onda. O exemplo mais claro que a gente tem é esse cara aqui, ó. Se eu uso um experimento para observar o efeito da luz como onda, ela vai se comportar como onda. Ou seja, eu estou olhando daqui para a parede azul. Se eu estou olhando para a parede azul, eu estou vendo que aquele meu objeto se comporta como quadrado ou como retângulo. Mas se eu uso um experimento que é para ele se comportar como matéria, como partícula, ou seja, agora eu estou olhando para essa outra parede, eu vou ver que ele é um círculo. Aí você fica na dúvida, bom, mas então meu objeto ele é um quadrado ou ele é um círculo? Às vezes ele não é nenhum dos dois, ele é uma combinação dos dois. Ele é um cilindro. Então o que acontece? Dependendo da forma com que eu vejo o meu objeto, ele vai se comportar de uma forma diferente. Então, se eu vejo ele em uma direção, eu vou ter que ele vai ser um quadrado, ou seja, ele vai ser uma partícula. Se eu olho de outro ângulo, de outra posição, de outra perspectiva, eu vou ter que esse cara vai ser
um círculo, ou seja, vai ser uma onda. Então a luz é uma onda ou uma partícula? Cara, ela é os dois, né? Ou às vezes ela é maior do que isso, ela não é nenhum nem outro, né? Ela é uma combinação deles. O cilindro, ele é quadrado ou ele é esférico, né? Ele é um quadrado ou ele é um círculo? Depende de que ângulo que você está vendo. De um ele vai ser um quadrado, do outro ele vai ser um círculo. Tudo bem? Não sei se ajudou, mas se ficou bugado na cabeça, era mais ou menos essa a ideia. Então, foi-se realizado um experimento e realmente se observou que a onda se comporta como os dois. Ou seja, ela tem esse dual comportamento. E isso dá diversas propriedades para ela. Certo, gente? Então, a gente termina essa aula com esse conceito filosófico e nos vemos na próxima aula. Terminei bonito, hein? Dessa vez eu gostei. Então, até a próxima, pessoal. Falou, até mais.